O que são os 4 pilares? Né? Então, toda educação deve se ordenar ao redor desses 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar do desenvolvimento, né? Então, o pilar do desenvolvimento, ele se refere ao crescimento da criança e o seu aprendizado em cada idade. Então, cada criança se desenvolve a seu tempo e tem suas dificuldades próprias em cada tempo, né? Mas há etapas que os pais devem contribuir e auxiliar para que a criança se desenvolva como esperado. Então, esse pilar envolve desde a comunicação, a fala, a resposta aos chamados, o olhar, até o andar, a leitura, as tarefas que ele deve aprender a cumprir sozinho, né? Então, quando se antecipa as dificuldades de cada etapa, as crianças acabam por se preocupar. Quando se antecipa, não. Quando não se antecipa as dificuldades de cada etapa, as mães acabam por se preocupar excessivamente com o atraso da criança, né? Se é que esse atraso existe ou não, e duvidar da própria capacidade de educá-la, né? Então, por isso é necessário entender cada fase do desenvolvimento e saber o que fazer e educar nesse momento, né? O próximo pilar vai ser o pilar do sono, né? A gente sabe que o sono é fundamental para o bom desenvolvimento da criança, né? E que, como toda mãe sabe, é um dos maiores desafios a se enfrentar no nascimento do filho, né? Quando eles são pequenos e às vezes até adolescência. Então, quando a criança aprende a dormir, boa noite de sono, quando ela regula a ordem da família como um todo, né? E permite que a mãe possa ficar mais tranquila, descansada, disponível para as tarefas da casa, disponível para estar com o marido, disponível para o trabalho, né? Então, educar o hábito de sono traz muitos benefícios, tanto para a criança quanto para a família, né? Então, quando a gente incentiva o hábito do sono no filho, ele vai aprender a dormir sozinho, na hora certa, no local certo, a noite inteira, né? E isso não é uma coisa utópica, é totalmente possível. Então, com isso, ele vai ter um pleno crescimento, tanto físico, né, por conta de hormônios liberados durante o sono, vai melhorar a concentração dele, diminuir a irritabilidade, melhorar a autoestima, tudo isso. Seguinte, próximo pilar, terceiro pilar. Eu tô atento à sua beleza, que tá deslumbrante. Ah, muito obrigada. Vai lá, beijo, vai. Olha só, próximo pilar é a alimentação. Olha, outra coisa, né? Então, o pilar da alimentação não é só a base da saúde da criança, mas também, isso é uma coisa importante, a educação como um todo, né? Então, não é só se a criança come ou não para ficar bem o corpo. O espírito é importante, né? O desenvolvimento da criança como um todo é importante, né? Então, o que se ensina com o hábito da alimentação? Então, a criança vai se habituar a comer bem tudo que está no prato, né? De tudo, na verdade, né? O pessoal sabe que eu gosto de falar isso, né? Comer de tudo, na hora certa, no lugar certo, no tempo definido, de forma adequada, sem precisar de qualquer artifício para distraí-lo, como televisão, tablet, celular, né? Então, dessa forma, o seu filho vai ficar mais forte física e mentalmente, né? Então, além dos benefícios mais técnicos para a saúde dele, nutrientes, minerais, vitaminas, né, vão ajudar no desenvolvimento das suas virtudes, né, no fortalecimento da sua vontade. Então, o nosso quarto pilar é o pilar de obediência. Então, nesse pilar, a gente vai explorar a obediência, né, vai explorar. Muito obrigada. Está diretamente ligada ao exercício da autoridade dos pais, que não é a mesma coisa do que autoritarismo. Ou seja, que as crianças, né, que a autoridade dos pais deve orientar os filhos para o bem. Então, a obediência vai ensinar a viver, né? A obediência é não criando mandatos, né? Não é isso, né? Não é confundir a obediência com o autoritarismo. Faz porque eu quero, faz porque eu estou mandando, né? E nem tirar a liberdade dos filhos, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que é uma dicotomia aí, né? Se a gente tem autoridade, se a gente ensina-os a obedecer, a gente está tirando a liberdade dos nossos filhos ou tirando ou não olhando para ele como uma pessoa, né? E não é isso. A obediência é educar o filho de modo que ele queira obedecer, né? Então, esse pilar também vai se referir
vai abordar, obviamente, os momentos de desobediência, de birra, como a gente deve agir diante da pirraça dos filhos, né? Então, a gente vai se preparar com antecedência, né? Que isso é fundamental para a gente não se deixar levar na raiva nesses momentos cruciais de educação dos nossos filhos, né?